Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do sexto ano. Esta é a nossa aula de número 29, beleza? E o assunto que nós vamos tratar hoje é probabilidade. Mas antes de falarmos exatamente de probabilidade, vamos resolver algumas questões que ficaram pendentes na nossa aula passada. E as questões estavam relacionadas a porcentagem e as frações, beleza? Muito bem. Então, na nossa quinta questão aqui, nós tínhamos o seguinte, que porcentagem de pessoas representa 55%, questão 5, 55% de 300, beleza? De 3.000. Então, como nós já sabemos, 55% representa 55 sobre 100. E o de vai significar multiplicação. Beleza? Vezes 300, ou 3.000. Então, para resolver essa nossa situação, nós temos aqui uma multiplicação de frações, em que eu posso cancelar 2 zeros do numerador e 2 zeros do denominador. Isso quer dizer o que? Simplificar por 100. Então, nós vamos ter 55 vezes 30. E o resultado vai ser 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. Então, essa é a nossa resposta. 55% de 3.000 é 1.650. Se você observar bem, 55% é mais que a metade. E a metade de 3.000 é 1.500. Então, nós temos 1.600, é mais que a metade. Beleza? Muito bem. E na nossa questão 6, diz o seguinte. Uma pesquisa mostra que 3/5 dos alunos... Então, 3/5 dos alunos de uma sala vão a pé para a escola. Quanto por cento dos alunos vão a pé para a escola? Ou seja, como eu transformo esses 3/5 em porcentagem? Simples. Basta multiplicar por 100. Então, 3 vezes 100, 300. 300 dividido por 5, 60. Então, 60% vão para a escola. A pé. Beleza? Muito bem. Então, na nossa próxima lista, nós temos aqui a questão 7. Diz o seguinte. Uma pizza foi dividida em 8 pedaços iguais. Beto comeu 1/4. E João comeu a metade da pizza. Faça um esquema que representa essa situação e responda. Então, se eu quiser, eu posso representar da seguinte forma. Vamos supor que nós temos aqui a nossa pizza. Eu posso dividir em 8 pedaços. Temos aqui 4 pedaços. Temos aqui 6 pedaços. E temos aqui 8 pedaços, tá? Então, a questão diz que Beto comeu 1/4. Então, 1/4 do Beto representa isso aqui, ó. 1/4. Beleza? Essa é a parte do Beto. E João comeu a metade. A metade seria essa situação aqui, beleza? A metade da pizza, correto? Sem dúvida nenhuma, isso representa a metade, beleza? Muito bem. As perguntas são as seguintes. Letra A. Quantos pedaços Beto comeu? E como nós vimos aqui, se ele comeu 1/4, então Beto comeu 2 pedaços. Fácil demais, beleza?
E quanto por cento representa? Então, 2 pedaços, 1/4, é igual a 1/4. E 1/4, gente, é igual a 25%, ok? Se você dividir 1 por 4, dá 0,25. Multiplica por 100, que dá 25%. Letra B. Quantos pedaços João comeu? João comeu 1, 2, 3, 4 pedaços. E quanto de porcentagem representa? Ele comeu a metade. E a metade é 50%. Beleza? E na nossa letra C, diz o seguinte: quanto por cento da pizza os dois comeram juntos? 50% mais 25% é igual a 75%. Beleza? E na forma de fração, vai ser 75 sobre 100. Simplificando por 25, nós vamos ter 3/4. Esta é a fração. Beleza? Muito bem. E na nossa questão 8, nós temos o seguinte: em uma eleição haviam 35 mil eleitores inscritos, mas 6% deles, ou seja, 6% de 35 mil, não votaram. Letra A. Quantos eleitores não votaram? 6% de 35 mil. Como nós já fizemos anteriormente, usamos uma regra prática, cancelando 2 zeros, e nós vamos ter 6 vezes 350. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 3, 18 e 3, 21. Então, 2.100 pessoas não votaram. E a pergunta é, na letra B, quantos votaram? Então, você vai pegar 35 mil e subtrair de 2.100, que foram aqueles que não votaram. 0, 0, 10 menos 1, 9, 4 menos 2 é 2, 3. 32.900 pessoas votaram. Beleza? Muito bem. Então, agora vamos para a parte de probabilidade. O que nós podemos saber sobre probabilidade, tá? A probabilidade, ela não é uma conta exata, mas uma conta muito próxima de acontecer, tá certo? Então, vamos para a nossa primeira parte de probabilidade, que nós podemos aprender aqui. Eu poderia até dizer que se você lançar uma moeda, a probabilidade é de dar cara ou coroa, porque ainda não lançou. Então, eu já uso a probabilidade numa situação como essa. Se você lança um dado, a probabilidade de sair o número 2 na face superior é 1 para 6, porque eu tenho 6 opções. Para dar o 2, nós só temos uma, beleza? Só temos uma, beleza? Muito bem. Mas ainda não chegamos nessa parte. Essa foi só uma preliminar. Márcia vai colocar em um estojo estas fichas. A 15, a 20, a 13, a 35, a 50. Então, dá um total de 10 fichas. Vamos lembrar aqui que nós temos 10 fichas. 10 fichas. Beleza? Muito bem. A letra A pergunta. Observando as fichas, responda. Quantas fichas são ao todo? 10. Em quantas fichas está escrito um múltiplo de 5? Então, nós temos o 15, o 20, o 40, o 25, o 35, o 30, o 50 e o 5. Todos são múltiplos de 5. Então, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Em quantas fichas há um número que não é múltiplo de 5? Se são total 10, então sobram 2. E na letra B diz o seguinte: se Márcia pegar ao acaso, sem olhar, uma dessas fichas, é mais provável pegar uma ficha com múltiplo de 5 ou uma ficha com número que não é múltiplo de 5? Amiguinhos, é mais provável ser um múltiplo de 5. Então, a probabilidade de tirar um múltiplo de 5 é maior. Por quê? Porque nessa ficha, nesse estojo, nós temos mais números múltiplos de 5 do que não múltiplos de 5. Então, há uma probabilidade maior. Beleza? Então, é a primeira ideia que nós temos sobre probabilidade é essa. Ok? Muito bem. Então, vamos ver aqui algumas situações bem simples de analisar. Guilherme e Carlos vão disputar no par ou ímpar. Quem vai escolher o filme que vão assistir? Guilherme pediu par. Guilherme pediu par. E Carlos, ímpar. Qual é a probabilidade de o resultado ser par? A probabilidade de ser par é a metade, porque são duas situações, ou é par ou é ímpar. Metade das possibilidades para ser par e metade das possibilidades para ser ímpar. E metade, como é que nós vamos representar? Metade nós representamos por 50%. Beleza? Então, na nossa primeira situação, nós temos 1 para 2, que é igual a 50% ser par e 50% ser ímpar. Beleza? Então, o que diz aqui? Aqui diz o seguinte: podemos dizer que a probabilidade de o resultado ser par é uma chance em 2, ou seja, a metade. Também podemos dizer que a probabilidade de o resultado ser ímpar também é a metade, ok? Isso significa que a probabilidade de resultado par é igual à probabilidade do resultado ser ímpar. Ficou claro? É muito simples. Então vamos para a nossa segunda situação. Aqui diz assim: Vitor colocou uma caixa com 8 bolas de gude coloridas do mesmo tamanho, sendo que 5 amarelas e 3 azuis. Se ele pegar uma bola qualquer, qual é a probabilidade de a bola ser amarela? Quantas amarelas? 5. Num total de quantas? 8. Então, a probabilidade de a bola ser amarela é 5 das 8 bolas que tem na caixa. Ou seja, 5 para 8. Então, se você vai tirar de 8 bolas de uma caixa, se 5 são amarelas, a probabilidade de retirar uma amarela são 5 possibilidades. Não pode ser 6, porque só tem 5 bolas. Beleza? Então, nós podemos dizer que situações apresentadas é possível determinar a probabilidade de um evento expresso por uma fração. E essa fração é denominada probabilidade de ocorrer um evento. Beleza? Então, amiguinhos, na nossa questão 2, 5/8 é a representação da probabilidade. Beleza? Muito bem. Então, nós podemos ver aqui um pequeno exemplo que diz o seguinte: em um estojo há 13 lápis coloridos e 7 lápis pretos. Dá um total de quanto, pessoal? Dá um total de quanto? 20 lápis. Beleza? Na letra A diz o seguinte: se você retirar ao acaso, sem olhar,
um lápis desse estojo, a chance maior é que você pegue um lápis colorido ou um lápis preto. Resposta: lápis colorido. Essa é a resposta. Mas por que, professor? Como é que você justifica que a probabilidade é tirar um lápis colorido? Porque a quantidade de lápis colorido é maior do que a quantidade de lápis preto. Quanto maior a quantidade de lápis coloridos, maior a probabilidade de você retirar sem olhar um lápis preto, um lápis colorido. Beleza? E na letra B diz assim: qual é a probabilidade de você retirar um lápis colorido? Lápis colorido. A probabilidade são quantos lápis no total? São 20. E eu quero retirar um lápis colorido. Então eu tenho 13 possibilidades. E de eu retirar um lápis preto? Lápis preto. Então, eu tenho, num total de 20 lápis, eu posso tirar 7. Essa é a possibilidade. Beleza? E na nossa questão 2, diz assim: em um cesto há 12 bolas de vôlei, sendo que 2 brancas, 6 amarelas e 4 vermelhas. Beleza? Desse cesto, ao acaso, sem olhar, uma bola é retirada. Qual é a probabilidade, letra A, de ser branca? A probabilidade de ser branca, nós temos quantas brancas? 2. Então, a probabilidade é 2 para quantas bolas temos na cesta? 12. Que eu posso simplificar e dizer que é 1 para 6. Pode simplificar, professor? Pode. E de ser uma amarela? São quantas bolas ao todo? 12. Já perceberam que o denominador é sempre o total? Já perceberam que o numerador é a quantidade referente ao que nós estamos estudando? Para ser amarela, temos 6. E se eu simplificar 6 para 12, dá quanto? 1/2. A metade, 50% de ser amarela. E vermelha, da mesma forma. O denominador é o total de bolas. E o meu numerador é o total de vermelhas. Simplificando por 4, nós vamos ter 1/3. Beleza? É assim que funciona. E para finalizar, vamos para a terceira e última questão, que diz o seguinte: uma urna contém 15 bolas numeradas. Retira-se uma bola ao acaso. Sem olhar para a bola dessa urna, observa-se o número retirado. Letra A. É mais provável que o número escrito na bola seja um número par ou um número ímpar. Então você precisa identificar quem tem maior quantidade. Par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se são 15 bolas para 9, faltam 6. Então, 9 par e 6 ímpar. Então, a probabilidade de ser par é maior. Par. Letra B. Qual é a probabilidade de o número da bola retirada ser um número par? Aí sim, para ser par, você vai pegar o total de número par, 9, e dividir pelo total de bolas, 15. Dá para simplificar? Dá. Então, simplifica por 3, que dá 3/5. Essa é a probabilidade de ser par. Letra C. E qual a probabilidade de ser ímpar? De ser ímpar, basta também dividir tudo por 15 e aqui o 6. Se você simplificar também por 3, nós vamos ter 2/5. Beleza? É assim que funciona. Essa é a ideia de probabilidade. A fração é a representação da probabilidade
de acordo com a situação envolvida na questão, beleza? Então, pessoal, nós hoje fechamos essa parte de probabilidade. Daremos continuidade ao nosso conteúdo na próxima aula, beleza? E falaremos sobre os números decimais. Então, pessoal, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula, beleza? Até a próxima. Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês, meus amores? Eu tenho certeza que sim. Professora Vera chegando aqui para essa nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Olá, Eli, tudo bem com você, amore? Gente, primeira coisa de hoje, peço que você pegue o seu passaporte, que a viagem hoje promete. Sabe por quê? Hoje, no capítulo 2, nós vamos encerrar a entrevista, certo? Que começamos na aula passada e ainda vamos estudar o emprego do G e do J. Preparados? Preparadas? Bora lá! Primeira coisa, quero pedir a vocês que façam a leitura. A gente começou hoje com esse incentivo. Bora de leitura? Nas páginas 252 e 253. Por que é importante já começarmos com a leitura? Para você ter uma noção, tá? Você já teve essa noção, teoricamente, na aula passada, sobre o que é e como se dá, como acontece, certo? Quais são os passos, a fórmula para se fazer uma boa e eficaz entrevista. Esse texto aqui é uma entrevista e você vai fazer essa leitura logo depois do nosso encontro para você internalizar. O que é a entrevista? Como acontece o corpo da entrevista? O que é essencial? Como é que ela se dá? Ok? Depois da leitura, com certeza você vai ter internalizado de um modo bem eficaz o que é a entrevista. Ok? Mas continuemos. Vamos falar do título, né? Do título na entrevista. Uma das funções do título é chamar a atenção do leitor para o conteúdo da entrevista. É importante demais o título, não é? Porque ativa aquele fator curiosidade, né? Você fica com vontade de saber o que foi conversado sobre aquele tema que está no título nessa entrevista, tá? O título, ele pode destacar uma das falas do entrevistado ou ainda uma informação que faça o interlocutor, né, você que é o leitor, se interessar em ler esse texto na íntegra. Essa coisa de colocar uma fala ainda é mais assim aquele fator preponderante para você se sentir atraído para ler todo o texto ou assistir, se for o caso, toda a entrevista, tá? É como diria assim, é aquela deixa, né? Você fica com curiosidade aguçada, principalmente se for uma temática que seja do seu interesse. Mas geralmente nas entrevistas se busca isso, se busca temáticas que estão, no momento sendo importantes e interessantes para todos nós, ok? Os argumentos usados para convencer o interlocutor na entrevista, de um ponto de vista, eles podem ser objetivos, baseados em fatos concretos e em dados. Na verdade, não se vai inventar a temática para uma entrevista, não se vai inventar argumentos, muito menos dados. Tá? Todos os argumentos utilizados, eles vão ser fundamentados em fatos reais, fatos concretos e ainda em dados. É preciso que se demonstre isso, se prove isso durante este processo da entrevista. Mas eles também podem ser subjetivos e quando eles são subjetivos, eles são elaborados com base na vivência ou na observação pessoal
pela ótica de um indivíduo, entendeu? Então, assim, o que seriam esses argumentos subjetivos? Bom, a pessoa que vai entrevistar já tem um conhecimento, né, um pré-conhecimento a respeito daquela pessoa que vai ser entrevistada. Ele observou fatos, né, fatos da vida daquela pessoa. E a partir do seu ponto de vista, a partir da sua ótica, ele interessou-se em mostrar para outras pessoas, para outros leitores, né, para os interlocutores, esses fatos, né? Com certeza, fatos importantes e interessantes que devem ser conhecidos por mais pessoas, tá? Mais sobre a entrevista. Ao realizar uma entrevista, o entrevistador ele tem uma intencionalidade em relação ao que deseja descobrir. Meus amores, prestem atenção. Ninguém vai do nada, num estalo, pensar, não, eu vou entrevistar aquela pessoa e pronto. Só um exemplo. Eu, de repente, desejo e decido entrevistar o nosso intérprete, o Eli Batista. Mas se eu decidir, com certeza, por trás dessa minha decisão, tem uma intencionalidade. Eu quero saber muito mais dessa linguagem de sinais, da linguagem de sinais. Então, querer saber como ele chegou até aqui, como ele se preparou, qual formação ele tem, o que ele acha da linguagem brasileira de sinais, isso é a intencionalidade, a minha. Eu quero saber mais sobre isso, eu quero descobrir, eu quero conhecer. Entenderam? Então, essa intencionalidade, ela sempre está por trás da pessoa que quer entrevistar alguém. Ela quer saber algo a mais sobre uma determinada temática. E, certamente, sempre será algo que seja do interesse de todos, ou pelo menos de uma grande parte, né, do povo. Uma entrevista, ela pode abranger mais de um objetivo. Como, por exemplo, conhecer o trabalho do entrevistado, seus gostos, sua opinião sobre assuntos que domina e por aí vai, né? Tem muitos outros. Então, quando o entrevistador vai para a entrevista, ele já quer, né, conhecer mais sobre o trabalho dessa pessoa, sobre os gostos em relação ao trabalho, sobre gostos pessoais, sobre o que ele acha desse trabalho que ele realiza. Então, tudo isso vai como objetivos no processo da entrevista, ok? As perguntas feitas pelo entrevistador relacionam-se com esses objetivos ou esse objetivo, isso vai depender, né? E com os interesses do público leitor, principalmente. Claro, quando um jornalista se propõe a realizar uma entrevista, ele está principalmente voltado para os interesses do público leitor. Então ele tem esse cuidado, ele se importa com isso, principalmente que interesses esse público tem. Ele vai atrás dessa pessoa, de pessoas adequadas para entrevistar, para alcançar esses interesses, ok? Geralmente o entrevistador, ele prepara com antecedência as perguntas que fará ao entrevistado. Gente, tem até aqueles casos, para que a coisa flua de um modo mais positivo, em que o entrevistador até passa com antecedência as perguntas para o entrevistado, para que ele possa ficar mais à vontade e a entrevista possa acontecer de modo bastante positivo, ok? Ainda assim, dependendo das respostas, mesmo ele preparando perguntas com antecedência, dependendo das respostas dadas pelo entrevistado, podem surgir, a partir dessas respostas, novas perguntas. E isso no decorrer da entrevista. Claro, né? A pessoa começa a responder, o entrevistado começa a responder uma pergunta do entrevistador e, a partir dessa resposta, o entrevistador já captou
algo que pode ser acrescentado. Daí ele já formula uma pergunta a partir dessa resposta, tá? Para ampliar as possibilidades de conhecimento do público leitor a respeito da temática da entrevista, ok? Então, meus amores, era o que nós tínhamos que ver para fechar, tá, a aula que começamos na semana passada sobre a entrevista. Como acontece a entrevista, como é feita a entrevista, qual é a intenção do entrevistador quando decide quem vai entrevistar. Vocês perceberam que principalmente ele tem essa preocupação com as temáticas que são de interesse do público leitor. Ok? Então finalizamos aqui a entrevista, tá? Tenho certeza que você, a partir dessa revisão e com base no que você viu com os professores, você internalizou legal a temática entrevista. Não foi? Vamos agora então para o emprego do G e do J. Meus amores, em todos os livros de língua portuguesa a gente sempre vai encontrar, né? Impressionante, interessante que mesmo assim alguns de nós confundem, né? Porque o som é super parecido, mas na fala ninguém vai perceber, né? Mas quando você vai escrever, você tem que ter os devidos cuidados para não trocar os alhos com os bugalhos, né? Como se diz por aí. Então, as letras G e J apresentam o mesmo som. Quando a letra G é utilizada antes das vogais E e I, ok? Então, bem aí assim, você tem que ter mais ainda cuidado, porque toda vez que o G ele for utilizado antes das vogais E da vogal I, ele vai ficar com um som muito parecido com o J, diria até que igual. E aí você pode ter essa dúvida, mas na dúvida, uma dica para você, na dúvida, recorra ao nosso velho, bom e grande amigo dicionário, se não tiver um livro perto, tá bom? A gente começa aí esse estudo do emprego do G e do J com esse quadro aí do mundo da leloca, né? Então vamos ver aqui. Querida, a ligação está horrível. Fale mais devagar. O que você quer que eu compre? Açúcar, arroz, azeite, biscoito, feijão, geleia, macarrão, maionese, polvilho, beterraba, uva, melancia, iogurte, refrigerante, linguiça, queijo, fósforo, álcool, papel higiênico e vassoura. Percebam aí que na fala da leloca, né, temos muitas palavras com G e J. Querida, espere só um pouquinho. Acabei de pegar uma caneta para anotar. Você pode repetir de novo? Bom, a leloca aí deu uma vacilada. Se é repetir, gente, não precisaria ela dizer de novo, mas não é o caso. Observem aqui as palavras que nós temos, né, com G e J. Feijão, né, geleia, o que mais? Feijão, geleia, refrigerante, a linguiça também, mas não dá para confundir, queijo e papel higiênico. Observaram vocês que a leloca usou várias palavras em que aparecem as letras G e J. No nosso material, no nosso passaporte, nosso livro didático, na página 260, nós temos aqui duas situações que eu já peço que você já fique atento. Se respondeu, responda novamente para internalizar, tá? Nas jaulas, o jaguar girando, javalis selvagens, jararacas e jiboias gigantes. Girafas gigantes gingando com jeito de gente. Nossa, que trava-línguas, hein? Você conseguiu ler? Nas jaulas, o jaguar girando, javalis selvagens, jararacas e jiboias gigantes, girafas gigantes gingando com jeito de gente. Bom,
Sugiro que você responda essas duas situações aí, que eu vou indicar nas atividades, tá? Mas você já observe, ó. Observe as consoantes das palavras que compõem esse trava-língua. De qual letra é o som que se repete? Pense um pouquinho, releia e responda. Quais são as letras que representam esse som? Eu tenho certeza que você aí sabe, tá? Responda então, ok? Alguns fatores que determinam o uso de uma letra ou de outra. Que letras? G e J. Primeiro, a letra J, certo? Isso aí vocês vão encontrar na página 260. O uso da letra G. Nas palavras de origem indígena e africana, temos aqui exemplo, pajé, giral e canjica. Olha a nossa canjica aí, a origem aí, ó. Nos verbos terminados em já, em todas as conjugações, ó, gracejar, né? Ó, o verbo, ó, gracejo, gracejei, gracejem. Então, se o verbo gracejar é com J, todas as suas conjugações vão ser com J, não vai mudar. E aqui embaixo tem o exemplo, ok? E nas palavras derivadas de outras que apresentem a letra J. Quer dizer, quase um complemento aqui para a segunda situação. As palavras derivadas de outras que apresentem a letra J. Ó, laranjeira, derivada de quê? De laranja. Então, se laranja é com J, é lógico que laranjeira, que é derivada de laranja, tem que ser com J. Lojista, derivado de loja. Então, observem isso. Se a palavra primitiva, que é aquela que dá origem a outras, é com G ou J, a derivada vai ser com G ou com J, tá? Não pode ser a primitiva com G e derivar uma com J, nem vice-versa. Entenderam? O uso da letra G também na página 260. Nas palavras terminadas em agem, igem e ugem. Por exemplo, garagem, origem, ferrugem. São exceções as palavras pagem e lambugem. Na língua portuguesa sempre tem as exceções. Então, assim, nesse caso aqui, da letra G, ó, que termina aqui em gen, e lambugem também gen, só que o gen aqui é com J. Exceção, né? Pagem e lambugem. Nas palavras derivadas de outras que apresentam a letra G, evangelista, derivada de evangelho. Gente, geralmente, quando a primitiva é com G ou J, a derivada vai seguir esse mesmo raciocínio, tá bom? E nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ujo, tá? Pedágio, contágio, estágio, colégio, prestígio, relógio e refúgio. Sugiro que você faça uma leitura, né, do emprego das letras J e G no nosso material, no nosso passaporte, bem sintetizado e bem interessante e num formato que você vai internalizar, beleza, tá bom? Ainda na página 261, nós temos aí etc e tal, peço que você leia, muito importante, sempre uma curiosidade, dessa vez a respeito da nossa língua, tá? Além de ser a língua oficial no Brasil e em Portugal, a língua portuguesa é falada em 5 países africanos: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, convivendo com outras línguas. Na Ásia, o português é a língua oficial do Timor-Leste, porém, a língua dominante nesse país é o Tetum, ok? Em 1996, foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa com o objetivo de ampliar a cooperação e a troca cultural entre os países falantes de língua portuguesa. Olha que interessante, não é, meus amores? Faça uma nova leitura e internalize. Quanto mais conhecemos sobre nossa língua, mais aprendemos sobre nossa língua. Como sugestão de atividades, as páginas 254, 255, 260 e 261. E ainda, para você... gente, só lembrando, se você assiste a aula com o seu professor, assiste o resumo aqui no Minha Escola na TV, mas não pratica,
fica perdido o conhecimento. Então, responda os exercícios, ok? E para internalizar, os boxes anote aí nas páginas 254, 255 e 260. Uma releitura e você certamente internaliza os conteúdos vistos hoje. Quais foram? Entrevista, parte 2 e o emprego das letras G e J. Tá bom, meus amores? Ficamos por aqui. Voltamos semana que vem para a nossa última aula, ok? Só lembrando que a pandemia não acabou. Gente, nossa cidade está numa situação delicada. Muita gente que nem a primeira dose tomou, tá? Saiu de casa, precisou sair, use máscara, mantenha o distanciamento. Voltou para casa, cuide dos seus, lave bem suas mãos com água e sabão, tá, gente? Tenha esses cuidados, porque só assim, juntos, fazendo todos a nossa parte, Deus nos abençoa e vamos vencer, sim, esta pandemia. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau!